Bom, uma boa noite a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhar-vos de uma palavra nesta noite, com o tema é tempo de voltar, com base na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, o versículo 11 a seguir. Lembrando que esse vídeo estará na nossa página, nas nossas duas páginas e também no nosso canal no YouTube. Daniel Sotel, inscreva-se, curta, compartilhe e eu creio que vidas serão renovadas, vidas serão libertas, vidas voltarão para os caminhos do Senhor através da ministração dessa poderosa palavra nesta noite, a palavra de Deus. Dentro desse texto e também desse contexto, com o tema é tempo de voltar. Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir. Nos diz assim a palavra: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele e correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor veste, melhor roupa, vestiu-o, e pondo-lhe um anel nos dedos, no dedo, e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então vamos comentar um pouco este texto para contextualizar esse texto, o seu contexto dentro da palavra desta noite, dentro da mensagem desta noite. Lucas, o evangelista Lucas, quando escreve o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, ele relata aqui uma parábola que só ele traz. E ele vai nos dizer assim ele vai trazer aqui uma parábola. Jesus ensina uma parábola e o evangelista Lucas aqui, somente ele coloca essa parábola no evangelho a qual ele escreve. E ele vai nos dizer aqui que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço, o mais jovem deles, não o primogênito, o mais moço deles, o mais jovem deles, chegou ao seu pai e disse:
pai, dai-me a parte dos meus bens, que me cabe. E ele, o seu pai, lhes repartiu os seus bens, os seus haveres. Passando não muitos dias depois de seu pai lhe dado os seus haveres, e ao seu irmão também, creio eu, esse filho mais moço, ele ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante daquela terra que morava com o seu pai, com seus irmãos e com os trabalhadores de seu pai, que estava com o seu pai, sendo servos de seu pai. E então ele parte para uma terra distante dali, e lá ele dissipa, nessa terra distante, ele acaba com tudo que ele tinha ganhado do seu pai, vivendo dissolutamente, esbanjando. A palavra pródigo, a etimologia, o significado da palavra pródigo significa aquele esbanjador, aquele que esbanja. E ele esbanja tudo os seus haveres, toda a sua herança, ele esbanja, quem sabe, contextualizando em festas, em beberanças, em orgias. E depois de ter consumido tudo, depois de ter gastado tudo, sobreveio aquele país onde ele estava uma grande fome. E ele começa a padecer, a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, que o mandou ir para os campos a guardar porcos. E nesse campo onde ele estava a guardar porcos, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então vejamos a situação onde se encontra aquele que antes tinha muitos bens, tinha fartura, e agora está passando necessidade, está passando fome, desejando até comer as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, mas na casa de seu pai ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas ele se encontra agora nessa situação, dentro desse contexto, e começa a padecer grande fome, necessidade. Então vendo isto, ele cai em si, ele toma uma decisão e lembra: na casa de meus pais, os trabalhadores estão comendo melhor que eu, estão tendo tudo de melhor, e eu aqui passando necessidade, passando fome, e lá na casa de meu pai eu tinha tudo que eu queria. E então a palavra vai nos dizer que ele cai em si, ele resolve tomar uma decisão, dizendo: levantar-te-ei e irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti também, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trate como um dos seus trabalhadores. Aqui o pai está dando a simbologia. O pai, aqui na parábola que Jesus ensina e que Lucas relata, está simbolizando Deus. E o filho pródigo representa ser humano, aquele que, quando está na casa do seu pai, quando está na casa de Deus, no reino de Deus, tem tudo de bom e do melhor, mas ele resolve sair da casa de seu pai, ao lado de seus irmãos, onde tem tudo do bom e do melhor, para partir para um país distante, uma terra distante, com os seus bens, com a sua herança, e ali ele dissipa tudo, ele esbanja tudo, ele acaba.
em beberanças, em festanças com seus amigos, entre aspas, que só estão no lado dele quando ele tem dinheiro, quando ele tem bens, posses, quando ele ainda tem a sua herança, mas depois, quando a fome chega naquele país, quando a fome chega e ele começa a padecer necessidade, nenhum dos amigos dele está junto a ele, e ele começa a padecer fome, começa a padecer necessidades. Então ele deseja se alimentar até das alfarrobas que os porcos comem, mas ninguém lhe dá nada. Quantos de nós temos tudo no reino de Deus? Quantos de nós temos tudo do bom e do melhor ao lado dos nossos irmãos, mas tomamos uma decisão de sair da casa de nossos pais, do nosso Pai Celestial. Então lá, saindo da casa, vamos para uma terra distante, comecemos a esbanjar tudo, a gastar tudo, em festas, em beberanças, coisas que passam e vão, coisas que são passageiras. Aí começa a vir a fome, começa a vir as necessidades, e a gente está numa situação drástica, dentro do contexto desse texto também. E aí a gente ouve uma palavra assim e a gente resolve tomar uma decisão de voltar para a casa do Pai, ao lado dos irmãos, onde tínhamos tudo, onde não passávamos necessidades, porque Ele cuidava de nós, Ele era o sustento. Quantos de nós, ao ouvirmos esta palavra, ouvir uma palavra dessas, resolvemos tomar uma decisão de voltar para os caminhos do Senhor? E eu te digo, esse dia é hoje, amanhã pode ser tarde demais, amanhã quem sabe não estaremos aqui para tomar essa decisão. O amanhã ninguém sabe. O Tiago, ao escrever a sua epístola, vai nos dizer que a vida é como um vapor que logo aparece por pouco tempo e depois ela se dissipa, ela se acaba, ela se apaga. A nossa vida é assim, não somos nada. Podemos estar no transporte público, indo para os trabalhos, para a escola. Podemos estar em casa descansando, no nosso leito, dormindo, e amanhã de manhã não acordarmos. E a nossa eternidade será onde? Onde será a nossa eternidade? Aonde será a nossa eternidade? Onde passaremos a eternidade? Porque enquanto estamos aqui ainda temos escolha, ainda temos uma decisão a ser feita, de seguir, de viver o reino, ou de não viver o reino, deixar o reino, não viver mais como filho, mas sermos carnais, sermos distantes, não termos a salvação em Cristo Jesus. E o amanhã pode ser tarde demais, não sabemos do nosso amanhã, mas eu te digo algo, esta noite é o dia de nós decidirmos se passaremos a eternidade com Cristo na glória ou no tormento eterno, e ressuscitaremos para o juízo final, para sermos julgados e condenados, ou nós descansaremos com Cristo e vivemos para a eternidade. Iremos para a eternidade com Cristo na glória e com todos os santos e salvos em Cristo Jesus. E esse filho pródigo, o mais moço, decide ter uma decisão, decide partir daquela terra ali onde ele estava passando necessidade e voltar para a casa de seu pai.
Então ele volta e o seu pai lhe recebe com alegria, com compaixão, compadecido dele. A palavra vai nos dizer, se não me falha a memória, que o Senhor é como um pai que se compadece do seu filho. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, é um pai que se compadece dos seus filhos. E eu lhe digo esta noite, é tempo de voltar, filho pródigo. É tempo de voltar para a casa do Pai. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não ser mais a hora de se consertar, a hora de voltar para a casa do Pai, de se arrepender, de voltar para o Rei, de se ingressar novamente, de ser ingressado, perdão, do seu Pai lhe ingressar no reino novamente, lhe receber novamente. Então o seu Pai lhe avista e diz aos seus trabalhadores, traguem a melhor roupa, não é qualquer roupa não, é a melhor roupa. Vestiu com a melhor roupa, não é uma roupa comum não, é a melhor roupa. E pondo o anel em seus dedos e sandálias nos seus pés. Tragam também um novilho cevado, para que comamos e regozijamos, porque o filho que estava morto, que estava perdido, foi achado, reviveu. Mas aí o seu irmão recebe a notícia e não fica alegre. Quero te dizer algo nesta noite. Quem sabe muitos não ficarão contentes com a sua volta, mas o pai ficará contente. O irmão não foi e disse para colocar a melhor roupa, colocar anel no dedo, mas foi o pai. Então não se preocupe se poucos não gostarem de você voltando para a casa do pai. O que importa é que o seu pai se alegre, se regozije com você voltando para casa. O importante é que ele se alegre. O importante é que ele se alegre e que ele, porque ele disse, tragam não uma roupa comum, não qualquer roupa, mas a melhor roupa. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam um novilho cevado para que comamos e regozijamos, porque o meu filho voltou para casa. Então eu quero trazer esta palavra esta noite para você. É tempo de voltar, filho pródigo. Amanhã é tarde demais. O Pai se alegra com aquele que volta para a sua casa. O maior erro de nós nos dias de hoje é pensarmos que a nossa ignorância hoje é pensarmos que nosso erro, o nosso grande erro, uma ignorância nossa, quem sabe hoje, é pensarmos que podemos viver independentes de Deus. Mas na verdade, a nossa dependência está nele. Não podemos viver independentes dele, porque a nossa dependência está nele. Então quero te dizer nesta noite com essa palavra, e eu creio que vidas poderão ser libertas, vidas poderão voltar através da ministração dessa palavra. E eu quero te dizer, o Pai te espera, filho pródigo. O Pai te espera, Ele te ama, Ele quer salvar você. Mas a decisão tem que partir de você. A decisão partiu daquele filho pródigo, daquele filho mais novo, moço. Isso que nos dá a entender que a decisão deve partir de nós. A decisão deve partir de nós, de nos levantarmos e irmos ao encontro do nosso Pai Celestial, dizendo: Pai, pequei contra o céu e contra ti também. Já não sou digno de ser chamado teu filho, filho de Deus. Filhos de Deus, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trate como um dos seus servos, como um dos seus trabalhadores. Mas aí o Pai vai dizer: Ei, tragam a melhor roupa e vestem ele. A roupa lavada no sangue, a roupa
lavada e remida no sangue de Jesus. Põe um anel em seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam um novilho, para que comamos e regozijamos, porque o filho que estava perdido, aquele que estava perdido e morto, foi achado e revive e vive. Então a minha palavra para você esta noite é tempo de voltar, filho pródigo. O Pai te espera e eu creio que vidas serão alcançadas através dessa palavra. Vidas serão libertas, vidas serão transformadas, vidas voltarão para a casa do Pai. Em nome de Jesus eu creio isto. Obrigado a todos e esse vídeo estará no nosso canal, também estará na nossa página no Facebook. Boa noite a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amanhã, se assim pudermos, estaremos gravando um especial da Reforma Protestante, 500 anos da Reforma Protestante. Obrigado a todos e uma boa noite.